dia, tá? Tragédia do dia. Se tiver imagem, pode colocar aqui pra gente comentar. Na madrugada de hoje, olha aqui, você tá vendo aí, na madrugada de hoje, aqui em João Pessoa, os trabalhadores, vou dar o nome a eles, são trabalhadores que não voltaram pra casa, tá? A família agora chora. José Luciano de Brito e Euclides Eleotério da Silva, são os dois, tá? Morreram vítimas, foram esmagados quando trabalhavam na casa de máquina, lá aqui no Manaíra Shopping, você tá vendo nas imagens aqui. Deixa eu trazer os detalhes com Poliana Sorrentino, tá? Mais um acidente de trabalho, mais um. Em 2 meses, 4 acidentes, 5 vítimas. Aqui foi 2, tá? Deixa eu trazer Poliana Sorrentino, 11h36, 11h36, 11h36. A tragédia ocorreu hoje nesta área de refrigeração do Shopping Manaíra. De acordo com este tenente do Corpo de Bombeiros, que estava entre os primeiros a chegar ao local, o chamado da equipe de busca e salvamento ocorreu por volta de 1h da madrugada. Os operários José Luciano de Brito e Euclides Eleutério da Silva estavam de plantão, trabalhando na reforma da casa de máquinas, quando uma placa de concreto, de repente, desabou. A primeira equipe que chegou ao local solicitou reforços. Então a gente acionou mais 2 viaturas e ao chegar no local a gente se deparou com uma das vítimas que já havia sido socorrida pelos próprios trabalhadores do... A gente recupera o link de Poliana Sorrentino para mim. A gente tem essa reportagem da Poliana Sorrentino. Como disse ali, começou a falar, né? Um membro do Corpo de Bombeiros, era por volta de 1 da manhã, quando foi acionado. Se tiver imagens aí, deixa as imagens rolar pra mim aqui, ó. Pode deixar as imagens rolar pra mim. Ô, Júlio, pelo que deu pra entender, aquela parte onde desabou a marquise, seria uma marquise, chapa de concreto, não sei qual é o nome que dá a isso aí. Ô, Júlio, isso aqui é um estacionamento, né, Júlio? Isso aqui é um estacionamento, é? Tava tendo uso esse estacionamento, tá em construção ainda. Ainda bem que tá em construção ainda, viu? Porque se tivesse um carro aqui embaixo. Deixa eu trazer Poliana Sorrentino. Poliana Sorrentino, revolta pro ponto, vai lá. A tragédia ocorreu hoje nesta área de refrigeração do Shopping Manaíra. De acordo com este tenente do Corpo de Bombeiros, que estava entre os primeiros a chegar ao local, o chamado da equipe de busca e salvamento ocorreu por volta de 1h da madrugada. Os operários José Luciano de Brito e Euclides Eleutério da Silva estavam de plantão, trabalhando na reforma da casa de máquinas, quando uma placa de concreto, de repente, desabou. A primeira equipe que chegou ao local solicitou reforços, então a gente acionou mais 2 viaturas. E ao chegar no local, a gente se deparou com uma das vítimas que já havia sido socorrida pelos próprios trabalhadores da empresa e a outra ainda estava debaixo da estrutura de concreto. O empreendimento fica localizado aqui no retão de Manaíra. A estrutura de aproximadamente 8 metros quadrados e mais de 1 tonelada caiu e acabou esmagando os 2 trabalhadores que tiveram morte imediata. O corpo de um deles ficou encoberto pelos entulhos e foi precisa a utilização de um guincho para que ele pudesse ser removido. A gente se preocupou em estabilizar para que não viesse a pôr em risco a vida, né, e a integridade física da equipe de resgate. Então a gente conseguiu, com a ajuda de equipamentos, soerguer um pouco essa placa, estabilizar e puxar, retirar o corpo que estava embaixo da placa. A gente contou com o apoio do SAMU, de uma unidade de suporte avançado do SAMU, e a gente constatou que um dos motivos da morte foi a questão de não conseguir respirar, devido ao peso das placas. Uma equipe do Instituto de Perícia Científica foi acionada e os corpos foram encaminhados à Gemol de João Pessoa. Através de nota, a direção do Shopping Manaíra se pronunciou, lamentando a morte dos trabalhadores, informando que o acidente será rigorosamente apurado para que sejam esclarecidas as reais causas desta tragédia. Você viu aí, né? A estrutura em si que desabou, 8 metros quadrados de tamanho,
uma tonelada que desabou, 8 metros quadrados. Eu tô fazendo uma comparação e eu faço com você aqui. Ontem eu medi no quarto do meu menino, o quarto do meu menino tem 6 metros quadrados, ou seja, é maior do que o quarto do meu menino. Uma estrutura de 8 metros quadrados desabou. Ô Júlio César, meu diretor, isso aqui vai ser ou era um estacionamento ou é um estacionamento aqui? Se fosse durante o dia isso aqui, me diga aí, um carro aqui embaixo aqui. Isso aqui não foi uma tragédia que infelizmente foi antecipada, um trabalhador perdeu a vida aqui, tá? Aqui esse espaço não está em uso ainda, né? Graças a Deus que não está em uso ainda. Infelizmente 2 pessoas morreram, mas ó, imagina que a bagaceira poderia ter sido maior, tá? Agora resta saber da engenharia, que eu não entendo, não sou engenheiro, não tenho anel de engenheiro no dedo, eu sou, né? Se a estrutura comprometeu alguma coisa aqui, tá? Porque tá trabalhando de noite, uma chapa de alguma cor, de 1 tonelada, desaba assim de uma hora para outra num negócio que nem usaram ainda. É como se tivesse novo, zerado, já deu defeito. Ou eu tô errado aqui, na minha comparação aqui? O negócio nem usou ainda. Vão usar depois e já desabou em cima do povo que tava trabalhando, tá? Resta saber agora, né, o que é que vão dizer aí, se a estrutura, tá? Eu até digo aqui que procurar, se o engenheiro da obra quisesse falar, pode falar, tá? A gente tá aqui, eu quero até conhecer agora sim. Você viu no finalzinho que disse o socorrista do Corpo de Bombeiros, que eu esqueci a patente dele, eu não pesquei a patente dele aqui. Ele morreu, sabe como? Uma lá já morreu de morte imediata. E o outro morreu sufocado. O tenente Igor do Corpo de Bombeiros, que é muito competente na função dele, disse, olha, ele morreu sufocado. Porque a chapa, o negócio, a placa de concreto, o negócio lá caiu em cima dele. Morreu sufocado sem poder respirar, tá? Volto para falar para você aqui, ó, lembrando que as vítimas são Luciano Bezerra e Euclides Eleotério da Silva. O corpo de Euclides, né, já foi liberado agora há pouco. A família conversou com a gente, tá? Eu quero que você perceba, assista comigo aqui. Estava emocionada, né, na verdade, a filha de uma das vítimas, o genro também, tá? Ele vai contar pra vocês agora como é que ele ficou sabendo. Como é que ele ficou sabendo? Coloca pra mim aqui, ô meu pai, ó. Você recebeu a ligação através de amigos que tinha acontecido essa tragédia com ele pela madrugada no shopping. Bichinho do meu pai. Não. A gente não viu o local, não sabe como foi, não. Só... Ela é filha única? Não, ele tem mais filhos. Tem mais filhos, né? Mora onde? E Lucena. Lucena. Aí ele trabalhava nessa empresa há quanto tempo? 10 anos. Ele passava a semana lá alojado numa casa e ia pra casa dele em Lucena, lá onde nós moramos, nos finais de semana, né? Na sexta. Vocês pretendem acionar a justiça, alguma coisa assim pelo shopping? Não, isso aí ninguém tem nada em mente ainda no momento, não, que a gente tá muito abalado ainda com a tragédia, né? A gente não pode falar nada no momento, não. Meu pai. O acidente aconteceu por volta de 1h da manhã, né? Buscava o pão de cada dia. A gente sabe que os horários, né, para trabalhar em shopping é bastante diferenciado do trabalho normal, tá? Horário de vai fazer algum reparo, alguma coisa, geralmente faz à noite, madrugada, né? E na madrugada, onde muitos dormiam, o trabalhador que buscava o pão para levar o pão para casa, tá? Não voltou para casa, infelizmente, né? Essa fatalidade, essa tragédia, que a gente está aqui solidário aos familiares. Infelizmente, a gente trata esse assunto da mesma forma que a gente está tratando o assunto que foi lá na BR, aquele caso da BR-230, onde uma vítima morreu soterrada, tá? Um trabalhador morreu soterrado. Esse aqui é um dos casos. Teve o soterramento da BR, teve outro acidente de trabalho, o eletricista aqui na porta. Pode colocando as imagens, isso aqui foi a bagaceira de ontem aqui, olha. 2 perderam a vida ontem, tá? Um shopping muito conhecido aqui na capital, Manaíra Shopping, que eu sou cliente de lá, viu? Aqui foi a vítima do soterramento na BR-230, lembra? A obra do DENIT e do Exército, onde a bagaceira soterrou e um trabalhador perdeu a vida. Outro caso também, lá em Campina Grande, uma marquise caiu em cima do engenheiro, em cima do mestre de obras, aqui o mestre de obras, tá? Teve o caso aqui, ó, do acidente aqui que aconteceu aqui na Avenida das Pessoas. O trabalhador estava acendendo uma faixa luminosa. E ontem, mais 2 casos.
Foram 5 mortos. Isso não é normal não, viu? Foram 5 mortos, ó. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 famílias, 5 mortes em 2 meses. Em 4 acidentes, 5 mortes em 2 meses. Qual a sua opinião sobre isso? Tá faltando o quê? Fiscalização? Bota o zap aí, Júlio. Tá faltando fiscalização? Tá faltando o quê? A própria empresa em si, né? As empresas darem assistência ao trabalhador. A gente percebe que passou de pandemia, a gente tá saindo, muita gente voltando pro mercado de trabalho e não voltando para casa. Grava um áudio para mim, pode ser curtinho. O que é que tá faltando? É fiscalização do Ministério do Trabalho, por exemplo? Tá faltando consciência de proprietário rico que tem a empresa para dar assistência ao trabalhador? Você conhece alguém que já foi vítima de acidente de trabalho? Me conta a história, como é que foi? Vamos aqui? Eu volto já desse assunto, voltar a esse assunto aqui, que hoje tá recheado, chega a vir pra cá. Hoje pela manhã, nas primeiras horas de hoje, era helicóptero voando lá na comunidade do bairro. Você tá vendo aí, ó. Você tá vendo aí? A operação desocupou moradores lá em Dubai, ali em Mangabeira. A pedido da retirada da família foi através de uma ação civil autorizada pela Justiça. Nesse exato momento, eu tô com imagens aí de hoje pela manhã cedo. Nesse exato momento, Flavinho Fernandes está acompanhando, ao vivo tem prioridade, deixa eu ir para Flavinho agora, uma entrevista coletiva que acontece agora.